Cumprimentamos a todos nossos queridos, amados irmãos com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós chegamos na lição 6. Aula extra, estudaremos lição referente às nossas escolas bíblicas dominicais com tema A Sutileza das Ideologias Contrária à Família. O nosso texto base bíblico, Gênesis capítulo 2, verso 18 até o verso 24. Estudaremos tópicos relacionados à família como projeto de Deus, uma instituição divina, ok? Fundamentos da família cristã. E nós temos aqui base sólida para uma família. E falando também das sutilezas no tópico 3, de uma nova configuração familiar. O auxílio que nós entregaremos neste momento está dentro da revista do professor, que fala sobre os deveres da família cristã. Estudado na Epístola de Efésios, onde Paulo vai tratar dos deveres dos maridos, das esposas e dos filhos. Efésios 5, versículo 21 em diante. Efésios 6, verso 1 ao 4. Ok? Então, dando continuidade, sequência ao nosso estudo, nós continuando o nosso assunto, falando sobre a união matrimonial entre um homem e uma mulher, tornando-se os dois um casal, duas pessoas, chamado na Bíblia de carne da mesma carne, ok? Mas no Senhor, o relacionamento com a igreja não é carne da mesma carne, por causa de que o Senhor é Espírito. Então, o nosso relacionamento na igreja é Espírito do mesmo Espírito. Então, o texto fala que aquilo que Deus ajunta, o homem não deve separar. Veja só, Mateus capítulo 19, versículo 6. Assim já não serão mais dois, senão uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, Deus está dizendo que não separe. Isto é, aquilo que Deus ajunta é uma associação de Deus. Isto é, Deus está no meio, como a origem divina do matrimônio. Por isso que deve ser abençoado, conservado e não deve ser separado, né, pelos homens, já que foi Deus que uniu. Mas tudo que é feito pelos homens são vulneráveis. Qualquer circunstância pode separar. É o que o mundo hoje, que jaz no maligno, a maioria se separa porque Deus não ajuntou. Não traz a bênção, nem traz a paz. Não foi Deus quem uniu. Mas aquilo que Deus uniu, nem o próprio diabo não pode separar. Então veja, aquilo que Deus juntou, não procure o homem separar. O que Deus uniu, ninguém queira separar, pois o preço é alto a pagar. Por outro lado, nem o pecado do Éden separou Adão e Eva. Veja que, preste atenção, lembra-se de que nem todos os casais foram unidos por Deus, pois há entre tantos os que se meteram em jugo desiguais. O que é um jugo desigual? É um crente não esperar no Senhor e ir atrás de um ou de uma no mundo. Jugo desigual. Em vez de atrair a bênção, atrai a maldição. Então, esses casamentos, só por milagre, sobrevivem. Amém? Por isso que a Bíblia mostra, contanto que seja no Senhor, mesma fé. Amém? Então veja a intervenção de Deus nas vidas que se casam em matrimônio e precisa da bênção de Deus
para manter-se na integridade e na fidelidade. Então, quando não tem a bênção de Deus, no julgo desigual, o que é que acontece? As pessoas, mesmo casadas, vivem sozinhas, porque estão separados de corpos. Vivem em função dos filhos. Agora me diga se isto é uma vida feliz. Não é. Mesmo que esteja com o outro na mesma casa, ela mesmo acompanhada fisicamente, o marido está dentro de casa, mas ela está sozinha. Então veja que precisamos de casamentos sólidos, duradouros, abençoados por Deus. Se não houver um sacrifício da parte daquele que vai entregar a costela, o marido, que é entregar-se a Deus através de um sono profundo, como Adão entrou no sono profundo, viu? Aqui nós estamos mostrando os ideais de Deus na busca da sua presença, na oração. Então Deus não traz seu par sem a matéria chamada costela. Esta é a matéria-prima. Glória a Deus. Agora vejamos a indissolubilidade ou indissolúvel dentro dos segredos do matrimônio onde Deus uniu. O marido deve saber que a submissão nunca será escravidão, mas uma atitude voluntária de submeter-se a uma missão que gera frutos eternos. A missão da esposa, de mulher, de ajudadora, de conselheira, de mãe, de provedora, de administradora e de edificadora. O modelo de submissão para a mulher é a própria simbologia da igreja com Cristo. Quem tem o corpo salvo, por exemplo, a igreja é o corpo de Cristo, salvo por Cristo. Da mesma forma, a mulher deve ser salva no seu corpo pelo seu marido. O marido que salva o corpo da sua mulher terá um grande segredo: a costela do lado. Glória a Deus. O marido que destrói terá um saco de mágoa merecido. A submissão da mulher ao seu lado, ao lado do marido, está condicionada à submissão do marido a Deus. O cabeça de Cristo, o cabeça do homem, o cabeça da mulher. Paulo compara a mulher à igreja e o marido a Cristo. É a simbologia que Paulo vai fazendo. Ele faz uma simbologia baseada no espiritual para revelar o natural. É uma tipologia incomum, porque normalmente a tipologia bíblica baseia-se no material para revelar verdades espirituais. Então aqui Paulo, ele mostra uma comparação espiritual que vai para o material. O casamento de Cristo é um tipo do casamento entre o homem e a mulher. A submissão da sua esposa e o cuidado oferecido pelo esposo são a ponta do iceberg de toda a relação matrimonial bem-sucedida, são considerados o termômetro de tudo que acontece. A felicidade do matrimônio é um ciclo de felicidade. Assim como Paulo pede que os maridos amem sua mulher e que a mulher cumpra exatamente a sua missão. A missão é a mesma dada Deus dando ao marido e à mulher submetendo esta missão vocacional, espiritual, ministerial. Então veja que a obediência é o primeiro que vem para estarmos ligados com exatamente aquilo que Deus deixou registrado por Paulo, 6 vós. Por exemplo, quando se trata da obediência, nós estamos tratando de bênção. Quando nós temos 1, 2, 3, 4,
5 e 6, veja aqui. Ó, mulher, marido, filhos e pais. Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 6. Então, nós estamos falando de obediência. O que é isso? Aonde a mulher, em obediência a Deus. Isso aqui, irmão, vai fazer com que seja incondicional. Isso aqui é importante, viu? Que nem Sara com Abraão. A mulher, ela se submete incondicionalmente ao seu marido. O marido a ama incondicionalmente a sua mulher. Os filhos obedecem incondicionalmente seu pai e sua mãe, seus pais. E os pais não têm com que provocar ira nos seus filhos. Viu? O que é que nós estamos mostrando aqui é exatamente que quando a gente fala de mandamentos que está na Bíblia, né, a obediência, que vai acontecer que a mulher se submeta, o marido ame, os filhos obedeçam. Em contrapartida, a insubmissão da mulher, ela vai apodrecendo o coração do seu marido. E a falta de amor do seu marido vai apodrecendo o coração da sua esposa. Terrível. Então a submissão incondicional é a grande arma que tem para as esposas, para que o amor do marido seja automático. Viu? E quando ela ama, ele ama incondicionalmente e ela incondicionalmente se submete, são grandes armas que ambos têm para curar um ao outro. Purificar, santificar de qualquer podridão que há no coração. A submissão incondicional é o poder que a mulher tem para curar o marido dos seus defeitos. Viu? Isso aqui é chamado de, vamos dizer, uma corrente familiar, uma cadeia familiar, aonde se um não funcionar, quebra toda esta máquina chamada de família. Por que que os filhos obedecem? Porque eles veem a submissão da mulher, o amor do seu pai e eles obedecendo. Isso aqui tudo é uma parte da obediência a Cristo, a Deus, na família. A submissão da mulher santifica o marido. 1 Coríntios 7,14. A mulher santifica o marido da podridão do seu coração quando ela reconhece como cabeça de seu corpo. Efésios 5,23. A mulher santifica o marido da podridão do seu coração quando ela ministra bênção nas suas palavras em todo o tempo, não dando lugar às palavras de maldições. Quando ela honra seu marido dando fruto, filhos, dentro do seu relacionamento monogâmico. Ela ama submetendo-se em casa e fora de casa. Quando ela demonstra atitude de sabedoria ao edificar sua própria casa. Quando ela é uma bênção na sua vida íntima. Quando ela conquista a confiança de seu esposo. Quando ela é uma fonte de bem para ele. Quando ela se veste de autoridade e santidade. Então veja que aqui é o centro da admiração. Viu? Quando a mulher santifica o marido do seu coração que está apodrecendo. Porque ela começa a submeter de acordo com o que Paulo escreveu em um desses 6 vós. Efésios 5:22. Vós mulheres, é o primeiro. Submetei-vos a vosso próprio marido como ao Senhor. Então o casamento que Deus une tem um marido que sabe que Cristo é o referencial de seu
relacionamento com sua esposa. E a esposa é o tipo da igreja. Mas há uma coisa que nos chama a atenção. É que o marido é o salvador do corpo da sua esposa. Está na Bíblia. O marido é o salvador e não o destruidor do corpo. É ele que tem que se interessar pelo bem do corpo da sua esposa, que lhe serve em amor e em obediência. Viu? Muitas mulheres se enchem de valor quando o seu marido opta pelo exemplo de Cristo como salvador do corpo, na tipologia, a igreja. Agora veja que muitos, na verdade, entram em tormentos por causa do que os matrimônios nascem de jugo desiguais. Que ao nascer desta união de jugo desiguais, podemos dizer que nunca vão se unir a uma missão. Se o jugo é desigual, um vai para a direita e o outro vai para a esquerda. Um serve a Deus e o outro serve a quem ele quer. Jugo desigual. Um tem comunhão com Deus e o outro não tem. Um é no ministério e o outro não é. Enfim, dessa forma, pelo jugo desigual, vai apodrecendo um ao outro nas suas negligências e dureza de coração, fazendo com que, mesmo vivendo casado, estejam sós e acompanhados. Terrível. Estão acompanhados, mas vivem só. Isto é terrível. Como Cristo amou a igreja? Ele amou a igreja com amor incondicional para santificar. Ele não cobrou da igreja submissão incondicional, mas ele antes demonstrou seu amor incondicional. Então a palavra de Deus ensina a purificação através da palavra. A purificação da esposa deve ser um ato sacerdotal do marido. É um ato de lavagem com água. Viu? Com água. Para tirar todo o ácido mortal. Gritaria, repreensões antiéticas, brigas. Mediante a palavra, segundo a demonstração do amor. E para que isto venha acontecer, requer-se tempo, comunicação e continuidade em lavar-se, porque é um banho como ato diário de higiene. Assim é a comunicação da palavra em nós. Amém? Glória a Deus. Então a falta de companheirismo no ministério é o que sempre acontece. Um no ministério e o outro não querendo o ministério, a mesma missão que Deus deu. A falta do companheirismo no ministério é um grande perigo à vista para o matrimônio. Quando uma mulher decide ausentar-se da vida de seu marido por razões. Veja, primeiro, mais uma vez, quando a mulher decide ausentar-se da vida do seu marido por razões, tais como a pessoa se envolve no ministério, mas esquece de que tem uma casa para cuidar. Isso aqui tudo envolve, irmão. É terrível isso aqui. Porque existem muitas pessoas que se envolvem no ministério, tem filho, tem marido, tem casa, metas pessoais, cuidados até mesmo com os pais. E quando há um desprezo em coisas no lar, que é o essencial, que a igreja começa ali no lar, às vezes a pessoa, eu vou fazer a obra de Deus, e a nossa casa não é a obra de Deus, ela começa aqui. E quando ela não começa no lar, dá brecha para a destruição do matrimônio. E a pessoa vive sozinha novamente ou normalmente, como se não tivesse casado. É a mesma coisa, é jugo desigual.
O julgo desigual tira a pessoa do foco e acha que por estar sempre na igreja, está fazendo as coisas de Deus. A mulher casada ou o homem casado tem como agradar a sua esposa, e a esposa como agradar o seu esposo. Viu? É tão casado. É diferente do solteiro que cuida das coisas do Senhor. Nenhum homem de Deus será próspero se sua esposa não estiver afinada à sua visão de Deus, à obediência do seu marido. Glória a Deus. Isso aí é muito importante, meus irmãos, porque nós estamos diante de um mundo terrível, que o casal, eles se separam por degladiar-se um ao outro, por levantar a mão, por confusão, enfim. Efésios capítulo 5, versículo 29, é porque ninguém jamais aborrece a sua própria carne, antes a nutre e a sustenta. Esse aqui é o princípio para ter um casamento indissolúvel. Como o relacionamento entre mulher e marido e mulher é estabelecido no fato de serem a mesma carne, obviamente o móvel profético do relacionamento será a cama. E o leito será sem mácula. Por outro lado, o relacionamento de Cristo e a igreja está estabelecido por serem espírito do mesmo espírito. Totalmente opostos entre si. O móvel do relacionamento e a intimidade que a igreja tem com Cristo é a mesa da comunhão na ceia do Senhor. Isso significa que da mesma forma que o casal é frustrado pela rejeição, isso é tipologia, pela rejeição sexual, sem causa convincente, também quando nós não participamos da ceia, isso provocará ciúmes, pois não participamos com ele de um mesmo Espírito. O Espírito de Deus tem ciúme de nós. Viu? Porque nós não estamos na intimidade da comunhão, na mesa do Senhor. Então, o que a cama representa para o matrimônio entre o homem e a mulher? A mesa do pão e do vinho determina a intimidade entre a igreja e Cristo. No mesmo Espírito. No mesmo Espírito. Efésios capítulo 6, versículo 1. Vós, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Quando os filhos obedecem e honram seus pais incondicionalmente, semelhante à sua mãe, que se submete ao seu marido incondicionalmente, e o marido ama a mãe dos seus filhos incondicionalmente, temos uma família cheia de saúde, próspera e abençoada. Isto gera bênção definitiva, bênção de Deus. Concluindo, nem todos os casamentos têm a bênção dos pais, dos amigos, da sociedade, pois a maioria desses matrimônios problemáticos não contaram com as bênçãos de Deus. Muitas dessas uniões matrimoniais são frutos de decisões próprias, rebeldes ou de vingança. Então, por que Deus deve ser responsabilidade e obrigado a abençoar casamentos que ele nunca uniu? Nunca predestinou e nem arranjou. Deus não é servo, ele é Senhor. Muitas coisas negativas podem estar relacionadas a um matrimônio. Por exemplo, vamos salvar o nome da família. Aí então casa os dois, para cobrir a fornicação, porque houve uma predição de uma maternidade precoce. Então Deus não está obrigado a unir duas pessoas por capricho paterno ou maternal. Viu? Esse tipo de união é vulnerável. Casamento por interesse, golpe do baú e até por arranjos proféticos, eis aí a tua esposa. Julgo desiguais, crente com descrentes. Misericórdia.
Então, veja que todos nós nos movemos diante de três vontades de Deus: boa vontade, agradável e a perfeita. Esses são três níveis da vontade de Deus. Todos os justos caminham com a sua família em uma dessas vontades. Alguns se apressam e aceitam o que é bom, mas está próximo do que é agradável. Outros estão no agradável e não sabem que está a um passo do que é perfeito. Sabemos que há muitos casamentos na história bíblica que Deus nunca, jamais ajuntou. Moisés e Zípora, Tamar e Er. Porque a Tamar era de Judá e não de Er. Tamar e Onã, né, porque foram dois filhos de Judá. Davi e Mical. Viu? Ok? Então veja que muitos se casam e continuam casados, mesmo no inferno, entre aspas, porque se degladiam entre si, vivem em brigas constantes, dentro de casa, fora de casa, no carro, na rua, é terrível. Então, estão juntos por causa do ministério que tem, por causa do nome, porque não quer provocar escândalo, porque é religioso, e eles não querem resolver o problema, e às vezes até mesmo por caprichos, e até por causa que tem filhos ligados. E eles permanecem casados, como se estivesse, entre aspas, num próprio inferno, ligado a essas circunstâncias, sem resolver o seu problema. O repúdio somente é válido diante de Deus quando é causado por infidelidade de um dos cônjuges. Mas também não autoriza um novo matrimônio sem a carta de divórcio. Isto é, houve o repúdio e não houve a carta, não tem segundo matrimônio. Então, se uma pessoa une-se a outra no estado de repúdio, esse estado é o que comete adultério. A infidelidade autoriza o repúdio, que é a separação. Mas o repúdio em si não é a carta de divórcio. Jesus está dizendo que o único repúdio válido é por causa da infidelidade. Mas ele também não diz que a única causa de divórcio é a infidelidade. Ele fala do repúdio e não fala, nesse caso, como a única causa o divórcio. Mas sim, ele está mostrando o único repúdio válido é por causa da infidelidade. Mas a gente sabe que existe mais de um fator que provoca o divórcio. Na nossa lição, nós estudamos 3 fatores. Ok? Infelizmente, é o que estão ensinando hoje, escravizando muitas vidas por falta de entendimento, de forma errada, ensinando a muita gente e confundindo um ao outro que é a mesma coisa, repúdio e divórcio é a mesma coisa. E os homens estão nessa confusão doutrinária até os dias de hoje. Ok? Amém? Então veja Hebreus capítulo 1. Começando a aula agora, viu? Depois de 28 minutos, vamos começar a nossa aula. Havendo Deus antigamente falado aos pais, o modelo de revelação passa pelos pais. Esses pais aqui é homem e mulher. É porque nós temos Adão e Eva, de lá para cá só se gera através da heterossexualidade, isto é, sexo opostos, homem e mulher. Modelo de revelação que Deus falou, a família. Então Deus vai preservando a família e até mesmo nas parábolas Deus vai dizendo um certo pai de família. E a família só pode ser quando ela se constitui no meio do casal filhos. Existem muitas pessoas que casam
e não querem ter filhos. Eu conheço. E quando vão ter filhos, já estão velhinhos. Isto vai dar um problema tão grande que o que vai nascer e vai ser o único, vai ser criado como se tivesse 10 meninos numa casa, porque aquele vai ser a geração como se aqueles outros tivessem tudo junto nele. É terrível, né? Porque nasce fora do plano. Porque a mulher, dentro do conceito bíblico, ela foi colocada na terra para gerar filhos. É a função da mulher, irmão, gerar filhos. E se vocês observar, deveria ser assim, mas não é assim. Não, nós não vemos assim. Cada ano, a mulher deveria gerar um filho. Viu? Por isso que muitas mulheres antigas geravam muitos filhos. Minha sogra teve 14. A minha mãe teve muitos. Enfim, nós estamos mostrando que a mulher foi feita para gerar filhos. Mas em nome do lazer, em nome das viagens, é turista, né? Gosta de viajar, não quer gerar filhos. Então veja que nunca deixará de existir pai e mãe. Viu? Nunca deixará. E o pai não pode tomar o lugar da mãe e dizer que é pai e mãe. E nem a mãe tomar o lugar do pai, que dizer que é mãe e pai. Se um pai não está presente na educação dos filhos, então ela é a mãe com o pai ausente. Porque não pode ninguém substituir ninguém. Ninguém pode tomar a função de ninguém. Se o João Batista foi colocado para ser do deserto, se ele vir para a cidade, vão quebrar ele, vão tirar a cabeça dele. Então, Deus, ele une, mas também o homem une. E o que o homem une, qualquer um pode separar. É diferente. Se lembra da aula do YouTube que nós postamos para todos os 3 tipos de casamento? Tem uns que já nascem um para o outro, Deus uniu. Mas tem aqueles que são feitos pelos homens, impostos pelos pais por causa de um problema que houve em nome da família. Tem que casar, abafar o pecado. Enfim, nós estamos mostrando o início de tudo. E que Deus colocou mesmo na família, onde nós temos o pai, a mãe e os filhos. Lá no Éden, Adão e Eva geraram filhos e filhas. Está escrito na Bíblia, capítulo 5 de Gênesis. Veja que está escrito que Adão gerou filhos e filhas. E é normal, desde o começo, as pessoas criarem um animal de estimação. Uns criam cachorro, outros criam gato, mas Deus não criou lá para ser o animal de estimação, cachorro ou gato. Deus colocou um cordeiro. Vocês sabiam disso? O animal de estimação do primeiro casal era um cordeiro, porque era um tipo de Cristo. Onde é que eu vejo? Gênesis capítulo 3, versículo 21. Apocalipse 13 e verso 8. Lá em Pedro também fala, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Gênesis 3, 21. E Deus imolou e tirou veste para Adão e para Eva da pele do cordeiro. Ok? Por que o cordeiro? Porque na hora da falha, olha aí, Deus, ele ia entregar o cordeiro, imolando, o próprio Deus imolou o cordeiro, tirando a pele, representando que o homem foi propiciado ali no jardim, uma volta. Cristo é este cordeiro que propicia esta volta. Desde a fundação do mundo, glória a Deus. Mas a mulher caiu, o homem caiu. E a mulher teve mais discernimento do que o homem.
Porque a mulher disse para Deus que foi o diabo. O homem culpou a mulher. Não teve essa capacidade de dizer: eu pequei, eu fui enganado, foi eu que quis pecar. Ele não confessou, ele colocou a culpa na mulher. Mas a mulher, ela disse: o diabo me enganou. Eu conversei com o diabo. A mulher disse: e ele me enganou. Agora imagine aí. A mulher sabe que foi enganada pelo diabo. E não adianta os homens, a modelo de Satanás, enganar suas esposas. Porque ela não enganou, o diabo não enganou a mulher para pecar. Coma deste fruto, porque se comer vai ser igual a Deus, tal. Mas os homens querem enganar, não tem como enganar a mulher, irmão. Conhece o perfume, onde você anda, com quem você conversa. Ela sabe de tudo que acontece conosco. Ela conversou com o diabo e soube que era o diabo. Soube que era Satanás. E às vezes o homem mente como se fosse o filho do pai da mentira, e a mulher sabe. Porque ela conversou com o diabo e disse para Deus: foi o diabo que me enganou. Agora, os esposos que querem mentir para suas esposas, olha, se ela soube que o próprio pai da mentira que estava enganando, ela não vai saber que o marido engana. Sabe? Ela sabe. Então veja que o homem foi colocado para ser o sacerdote, professor, administrador, aquele que expia o pecado, o tipo de Cristo. Mas ele falhou. Viu? Ele não se entregou como Cristo se entregou à igreja. Viu? Não se entregou. Já que o homem pecou pelo último, ele deveria se entregar em sacrifício a Deus, em amor à sua mulher. Mas ele pecou junto. Viu? Então o marido deve ser como Jó, santificar os filhos. Porque os filhos sempre estão querendo uma festa na casa do irmão. Eles sempre querem festejar aniversário. E Jó sabia muito bem disso. De madrugada, santificava seus filhos. Glória a Deus. O marido deve ser o cuidador, o mestre da sua família. Aquele que cuida até mesmo da finança da sua família. A responsabilidade do Éden é do Adão. Porque está escrito que Deus culpou Adão. A mulher pecou, mas a Bíblia diz: o pecado veio por um homem. Então veja que o pecado foi imputado em Adão, porque ele era o representante, a cabeça. Onde tu estás, Adão? Adão comeu do fruto, embriagou-se, ficou nu, igual Noé. Quando no novo mundo da civilização, quando Deus começou tudo de novo, depois do dilúvio, ele plantou uma vinha, embebedou-se, entrou na tenda e ficou nu. Então o que é que embriaga um casamento? Prazeres. Viu? Gastos desnecessários. O que é que embriaga um casamento? Ostentações. Viu? Gastar todas as suas condições econômicas. Até mesmo, irmão, a ausência de filho é terrível numa casa. O casamento vira uma monotonia, uma solidão. Só o marido e a mulher. Não pode nem de ser chamado de família quem não tem filho. Então, a ausência de filho numa casa é muito preocupante. O casamento vira uma monotonia grande. Então veja que na arca de Noé entrou toda a sua família. 8 pessoas. Noé, mulher, 3 filhos e 3 noras. Jó via seus filhos e santificava. Isso é importante. Hoje, através da oração, mediante a morte de Cristo, nós podemos apresentar a Deus, porque se nós não tivermos cuidado, o diabo entra pelos filhos. Viu? Você já viu um marido e uma mulher ensinando o filho? Quando o filho vai
O marido disse, não dê o celular. A mulher disse, não, por que que não pode dar o celular à criança? E a criança recebe o celular ainda na sua inocência. Sabe o que é isso aí? É tirando a criança do Éden, lançando a criança nas bestas feras das florestas. Veja que isso aqui é forte, irmão. Ó, aqui é o Éden. Deus colocou o homem aqui. Essa parte aqui é a floresta, viu? Aonde tem animais selvagens, certo? Então a criança inocente, se der um celular a ela, é como se jogar ela as bestas feras do campo, viu? As bestas feras do campo. Precisamos muito cuidado, irmão. Viu? Como é que nós estamos criando nossos filhos? Terrível. Abraão orou por seu sobrinho Ló. Ló tinha a sua mulher e tinha mais 2 filhos e 2 filhas. Ao todos 10 na oração. Porque se tiver 50, aí quando chegou em 10 ele disse, tá bom. Ló deve ter salvado os seus 10 na família inteira. Não era Ló, a mulher, 2 filhos, que o anjo disse, 2 filhas, então cada um com seu cônjuge, 10. Mas Deus enviou até o anjo para ensinar Ló a lutar pela sua família. Deus enviou o anjo, viu? Para arrancar aquela família de Sodoma e Gomorra. Deus enviou o anjo para ensinar como devemos lutar pela nossa família de uma destruição. Viu? Glória a Deus. Quando Deus tirou Noé da arca, Deus disse, sai tu, tua mulher e teus filhos. Viu? Quando entrou na arca, entrou certinho. Entrou Noé, entrou a mulher e entrou os filhos. E quando saiu tudo ao contrário. Saiu primeiro o Noé, devia sair a mulher e não saiu. Saiu em segundo os filhos. E a mulher saiu por último. Quando a mulher não está do lado, irmão, vai acontecer que Noé vai entrar na tenda e sozinho vai ficar nu. Não tem como, irmão. A mulher tem que sair do lado. Eu sei que é difícil, né? A criação dos filhos bebês. Mas não pode estar no meio o filho. Bota o menino no meio, bota o menino no meio. Para dormir, bota o menino no meio. Depende da idade, né, irmãos? Pelo amor de Jesus Cristo. Esse negócio de estar no meio, irmão, não é só menino, não. Na empresa, às vezes tem alguém no meio. A mulher está em casa. É terrível, irmão. Quando tem uma empregada, quando tem uma coisa no meio, entre o marido e a mulher não está, o marido está lá e tem alguém no meio. Viu? No final, mesmo a mulher seja ajudadora idônea, foi colocado para livrar o marido das tentações, né? Mas se tiver alguém no meio, vai virar uma desgraça. Viu? Glória a Deus. Porque Deus nos deu 6 advertências. Glória a Deus. O homem amar a mulher submeter-se a seu marido e os filhos obedecer a seus pais. Glória a Deus. Errou? Não devemos justificar erro para ninguém. Pedimos perdão mesmo que erre novamente. Essa é a porta de saída. Na hora de se justificar um erro, mais raiva vai provocar. Então, nós não precisamos justificar os nossos erros, mas pedir perdão. Viu? Glória a Deus. Então, nós concluímos essa aula mostrando que os filhos devem obedecer. Você sabia que hoje em dia o mundo está perto de acabar, irmão? Porque os adolescentes estão, infelizmente, mas essa fase da adolescência hoje não é a mesma do meu tempo. Não é. Porque doentes, né, os adolescentes atuais, cheios de depressão, eles são até mesmo por pais mal amados. Por quê?
Porque os filhos não obedecem mais seus pais porque eles não conseguem ver mais a mãe submetendo a seu pai, nem seu pai amando a sua mãe. Como é que eles vão obedecer? Se já está quebrado esta cadeia da felicidade, essa engrenagem, se são 6 engrenagens, se uma se cai, rompe, as outras não funcionam. Viu? Os filhos tornam-se iracundos, cheios de problemas, doentes, não conseguem vencer nada na vida. Eles estão vendo os problemas dos pais. A insubmissão da mulher, da sua mãe, e a falta de amor de seu pai. Então eles são desobedientes, seus pais, porque não tem uma base. Como eles vão obedecer se lá de cima já está tudo de cabeça para baixo? Deus nos guarde, Deus nos proteja. Deus abençoe cada família. Deus abençoe os nossos filhos. Em o nome do Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor, até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém.